Aê, meu pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O canal que não tem dinheiro, não tem fama, não tem público, mas tem um sonho. Eu passei uma noite inteira em claro desenhando isso. Aí você me pergunta, valeu só pra fazer essa piadinha merda? Valeu. Enfim, resumão da treta. Parece que no final os cristais não eram a única coisa a tera na nona geração. Uns hackers entraram na Game Freak e conseguiram vazar 1 TB de informação dos jogos antigos dela. Um vazamento maior até que o Giga Leak na 8ª geração. Tô começando a ver um padrão aqui. Só sei que eu mal consigo esperar pra 10ª geração e a petalização. Enfim, eu esperei tudo terminar para poder mandar um mega compiladão de tudo que teve revelado para vocês. E sim, poderia ter feito 27 vídeos diferentes sobre o assunto. Eu poderia ter lançado um vídeo por dia contando tudo o que aconteceu no dia. Mas não, eu tinha que me importar com vocês, eu tinha que perder essa chance de fazer conteúdo fácil, pra vocês não terem que ver 27 vídeos diferentes pra saber tudo sobre o assunto. Então, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal que eu quero que esse lance dê certo, por favor. Eu não vou ser monetizado até conseguir chegar a 500 inscritos, eu não tô nem nos 50. Então faça uma boa ação hoje e ajuda um youtuber carente. Enfim, vou parar logo de enrolação e logo pro primeiro tópico, o que eu acho menos interessante, mas com certeza é o que tem mais coisa a se falar, que é Pokémons descartados. Uma das primeiras coisas a sair nesse Terra Leak foram esses desenhos de concept art de alguns Pokémons imaginados para a 3ª geração. Como dá pra ver logo de cara, nem tudo se perdeu, alguns foram só reaproveitados, tipo, temos aqui um que é claramente um Cacturne. Além disso, também tem essa aranha que eu creio que acabou virando Metagross, e essa ostra aqui que acabou virando Clamperl. A propósito, mais alguém achou ele meio parecido com um Eclair? Um conceito interessante para um Pokémon, um Eclair que na verdade é uma ostra que tipo a parte de cima é o chocolate e a parte de baixo é a massa da Eclair. Eu gosto desses Pokémons comida que não são realmente comida, algum dia eu desenho um Fakemon baseado nisso. Enfim, avançando para a Pokédex Beta da 3ª geração, tivemos algumas revelações interessantes, tipo o Makuhita era planejado ter uma pré-evolução. Além disso, Spinda era planejado para ter uma evolução e o Tropius era planejado para ser uma linha evolutiva de 3 estágios. Inclusive, o estágio inicial do Tropius era um Pokémon grama e água baseado no Sprinkler que tinha sido vazado já faz um tempinho, pelo menos a ideia, um texto falando sobre ele. Outra coisa que vale mencionar é que surpreendentemente descobrimos que Scraggy, ou pelo menos o Pokémon que eventualmente foi Scraggy, era para ser da 3ª geração e a evolução dele acabou virando Grovyle. Dado pensar que esses dois Pokémon sem nenhuma relação com o outro eram uma evolução direta. Outra coisa interessante de se descobrir é que originalmente o Spheal era para ser baseado numa bola de boliche, tinha um Pokémon pinguim pino de boliche para ser uma contraparte dele, já que focas comem pinguins. Outra coisa que descobrimos é que originalmente o Trapinch não era para evolução do Vibrava, e sim duas linhas evolutivas separadas. O Trapinch era um Pokémon só sem evolução e Vibrava tinha uma outra pré-evolução. E falando em pré-evoluções descartadas, Relicante é outro que tinha uma pré-evolução, mas acabou sendo cortada. Além disso, falando em Pokémon descartados, também descobrimos a existência desse Pokémon Libélula Livro. Mencionei por nenhum motivo específico, eu só gostei do conceito e do design. Agora, definitivamente o Pokémon mais interessante revelado nessa leva de leaks foi esse pequenino Pokémon aqui nomeado de Pipa, que de acordo com a categoria dele na Pokédex de Pokémon Loteria e a Dex dele mencionando os genes instáveis dele, ele tinha um conceito muito genial e doido por trás. Ele era um Pokémon que a evolução dele ia ser totalmente aleatória. Ele provavelmente ia ter uma lista de evoluções para que ele poderia evoluir e você não saberia para qual ele ia evoluir. Ia ser totalmente na sorte. Claro, esse conceito foi reaproveitado com o Wurmple e as evoluções dele Cascun e Silcoon, só que ainda assim parece que esse ia ser num outro patamar. Deus do céu, imagina só o inferno que seria fazer Shiny Hunt das evoluções desse bicho. Voltando rapidinho pro tema de evoluções e pré-evoluções de cartazes, que eu reparei que tinha esquecido de mencionar esse aqui, foi revelado que o Manectric tinha uma evolução. E outro Pokémon descartado que eu quero mencionar só porque achei interessante o design e o conceito é esse girino com um disco na cabeça que evolui para esse sapo cantor. Sei lá, gostei do tema de sapo musical. Foi revelado também de que originalmente o Mudkip não era para ser o inicial de água, mas sim esse coelho aqui. Vou passar rapidinho aqui a Dex Beta completa para vocês darem uma olhada. Pausem se quiser porque eu não vou deixar muito tempo. Passando para a 4ª geração, não tem muita coisa que comentar, a maioria dos designs de Pokémon tá bem parecido com o design final. Mas, fugindo um pouco ao tema de Pokémons beta, acho que é interessante mencionar esse design beta dos admins da Team Galactic, que, nossa, Deus do céu, tá muito melhor.
por que eles descartaram isso por aqueles designs finais horríveis. Ok, eu entendo, é pra passar uma vibe espacial, é pra lembrar aqueles filmes futuristas antigos, mas Deus do céu, tava tão melhor esses aí. Tem tanta personalidade a mais, aquele parece tão, sei lá, básico, tão sufocante o final. Passando pra quinta geração, a gente não teve tanto design de Pokémon descartado, mas a gente teve muito design beta que é bem diferente do final. Tipo esse cara aqui, que aparenta ser algum tipo de beta do Conkeldurr, que eu nem sei o que mencionar sobre ele, mas se bem que eu achei interessante. Ou então esse design beta do trio das forças da natureza que eu não sei direito o que pensar sobre eles. Ao mesmo tempo que eles parecem mais humanoides que os originais, eles também parecem menos. Eu não sei como isso funciona, eu fico bugado vendo esses. Também finalmente conseguimos ver o Stunfisk azul, que há um tempo atrás foi vazado, que originalmente Stunfisk era tipo água e ele tinha uma coloração azul, mas preferiram trocar para solo para deixar uma cor mais contrastante. Podemos enfim ver o Beta Hydreigon, que é um pouco mais baseado em tanques, essa inspiração dele em tanques fica bem mais visível. Tivemos a revelação desse Pokémon Concha, Soldado, sei lá o que tinha sido descartado, que eu... Deus do céu, Pokémon lindo, por que tiraram ele? Tava praticamente terminado. Podemos ver a versão beta do Zekrom Reshiram e Deus do céu, que Kyurem lindo! Como eles trocaram isso por aquela versão final? Coisa que eu não vi muito o canal mencionando é esse Pokémonzinho aqui que foi vazado na concept art inicial da abertura de Pokémon Black e White. É válido mencionar esse Pokémon que aparentemente foi algum tipo de beta da Meloetta e claro também, só por questão de curiosidade, essa beta do Genesect, que não muda muito, mas sei lá, achei melhor comentar. E por último, esses dois Pokémons aparentemente inteiramente novos que também foram vazados. Honestamente, eu não acho que eles foram totalmente descartados. Tipo, esse dragão com seu aspecto rochoso me lembra muito o Druddigon. Pode muito bem ter sido uma beta ou uma pré-alpha do Druddigon e talvez, considerando o tipo físico dele, eles podem ter reaproveitado ele um pouquinho pro Black Excalibur. E esse Pokémonzinho aí, não só com o tipo físico dele, mas também com a cauda dele que tem esse pompom na ponta, me lembra um pouco Minccino. Acho que pode ter sido uma versão inicial do Minccino. Agora se segura que tá na hora da revolta que a gente chegou em Kalos. Começando leve, tivemos a revelação de algumas concept arts iniciais para as megas evoluções dos iniciais de Kanto. E Deus do céu, como eles pegaram aquelas como final, tipo, olha só esse Blastoise, ele é basicamente o Blastoise final, só com a adição desse bigode aí legal que lembra a cauda do Wartortle. Sério, muitos desses designs aí eu gostei bem mais que o design final. Tipo esse Charizard aí com esse contraste aí, as asas tipo uma cor diferente, como se tivesse um manto sobre ele e essas aberturas na cauda. Eu gostei muito desse conceito das aberturas, como se fosse um tipo de escapamento, sei lá o que, pro fogo sair. Achei bem interessante, eu queria que tivessem usado isso no design final das Mega do Charizard. Blastoise é outro que é uma Mega melhor que a outra. Deus do céu, todas parecem melhor que a escolhida no final. Eles deviam ter levado em frente esse conceito aí do bigode ou da cauda, lembrando o Wartortle. E o Venusaur eu tenho que admitir, eu gostei de todas mais que a Mega final dele, achei todas bem mais criativas, bem mais interessantes, só que, sei lá, não achei nenhuma muito bonita, não gostei tanto assim de nenhuma. Além disso, a gente descobriu que a Mega Jinx foi literalmente a única Mega cortada dos jogos. É possível que, por exemplo, o Mega Flygon que eles tinham mencionado que tinham pensado em fazer não tenha saído nem do planejamento, nem tinha tido um design. Mas sim, tinha uma Mega Jinx e ela foi totalmente cortada dos jogos. Eles acabaram tirando ela e pelo que parece estava tudo pronto para ela. Já tinha habilidade, status, tudo pronto. Uma coisa que vale mencionar é que tem essa imagem aqui que acharam que estão dizendo que é a Mega Jinx, mas vi uma pessoa comentando que isso na verdade é um paradoxo cortado do Scarlet Violet chamado Iron Lips. E normalmente, como ele não deu nenhuma fonte, eu só ignoraria, só que realmente eu tinha achado essa Mega Jinx aí meio estranha e tenho que admitir que, olhando com essa perspectiva, ela realmente está parecendo mais um paradoxo. Seja por esses olhos escuros que acabam remetendo ao painel de LED que os paradoxos do futuro têm no lugar de olhos, ou então o vestido com essas manchas brancas, seguindo esse padrão, lembrando pontos de Kirby igual aos outros paradoxos no futuro têm nas partes iluminadas deles. Então sim, apesar da falta de evidência do comentário do cara, eu realmente acredito que isso pode ser realmente um paradoxo futuro e não uma Mega Jinx. A propósito, eu tenho essa teoria estranha, sem nenhuma evidência, só puro headcanon meu, é que essa estátua que tinha na sala da Elite 4 era pra ser a tal Mega Jinx que foi cortada. Não sei porquê, ela me lembra muito uma Jinx. Se for isso, pode ser até que a Mega Jinx originalmente estava sendo planejada pra ser o Pokémon da Diantha no lugar da Gardevoir. Mas ok, pessoal, tá todo mundo pronto pra revolta?
Que agora tá na hora dos pokémons cortados de Kalos. Então todo mundo pegue seu pano vermelho e seu palhaço de rodeio e vem comigo porque vocês vão se revoltar. Começando aqui com esse Beta Furfrou que era bem mais peludo, eu achei ele bem mais bonito originalmente. Agora pra alguma coisa mais interessante, vamos ver esse Pokémon aqui que foi nomeado lá nos arquivos como Mewtwo e aparentemente, pelo que algumas páginas como Centrolix disseram, era algo totalmente diferente das megas do Mewtwo, não era uma mega pra ele. Tava como algo separado lá. Assim, eu não tô 100% convencido de que não é uma beta mega pro Mewtwo, mas se o centro disse, é eles que estão com os arquivos, não eu. Agora vamos começar de vez a revolta com esse Pokémonzinho amendoim aqui que foi totalmente cortado. Sério, olha só essa coisinha linda, que design incrível. Me fala se não seria um Pokémon memorável pra sexta geração. Mais memorável que, sei lá, Gogolt. Não que eu não gosto do Gogolt, eu adoro o Gogolt, mas nossa, esse seria muito melhor. Principalmente como um Pokémon montaria do tipo grama, que ele parece meio um Chocobo, meio Dilophosauro. Também tivemos esse Pokémon crustáceo aqui revelado, que é outro que é lindo, mas tem muita gente dizendo que ele pode ter sido retrabalhado para virar algo Golisopod. Como a gente vai ver nesse vídeo, muita coisa de XY que não entrou em XY acabou sendo reaproveitado em Alola. E honestamente eu não sei se eu trocaria o Golisopod por esse. Agora temos esse design beta da Flabébé de toda a linha evolutiva dela. E sério, quem vai olhar pra isso e dizer que não é mais bonito que a Florges? A Game Freak, aparentemente. Esse camaleãozinho aqui, que Deus do céu, que coisa incrível. Como eles cortaram isso, olha só que Pokémon incrível. Eu faria coisas inomináveis pra ter esse camaleão no jogo. Esse Pokémon aqui que parece um tipo de caçoar, que Deus do céu, olha só que Pokémon lindo. Mas aparentemente, segundo a Pokédex dele que diz que ele se alimenta de fogo e usa a chama que ele comeu pra dar uma cabeçada explosiva, pode ser que ele tenha sido mais um Pokémon que foi reaproveitado em Alola e virou Tucanon. Mas ainda assim eu preferiria esse caçoar projeto de Killbone aí. E agora o que definitivamente mais despertou o ódio, o rancor, a selvageria de todo fã de Pokémon. Esse Flamingo. Não só ele é um Pokémon lindo que encaixa perfeitamente no tema de Kalos, de moda, de estética e tudo mais, ele é um Flamingo de salto alto. Quer algo melhor que isso? E acho que o que deixa tudo mais difícil de engolir é que ele veio justamente após a geração que tivemos o Flamigo. Literalmente o Pokémon mais sem graça e sem inspiração imaginável. Pior parte pra mim é que ele encaixaria perfeitamente como a evolução do Flamigo. Era só eles pegarem esse design e fizerem um modelo 3D. Tava pronta a evolução do Flamigo. Encaixaria perfeitamente sem precisar de uma alteração. E uma breve menção honrosa pra esse troço aqui que eu não consegui descobrir de que geração ele era pra ser e tem discussões se ele sequer era pra ser um Pokémon, mas vale a pena mencionar. E agora o que todo mundo tava querendo saber, coisas cortadas dos jogos. Começando com o que todo mundo já sabe que eu vou falar, que é as histórias que vazaram de Pokémon Diamante e Pérola, que se você não sabe, isso foi definitivamente uma das coisas escritas pela Game Freak. Pra quem teve o prazer de não ter visto isso, eu vou mandar um pequeno resumo, mas já aviso que vai ter umas coisas pesadas, tipo... sabe o que metade do fandom de Pokémon pensa em fazer com a Gardevoir? Isso. Ai, como eu vou fazer esse vídeo não ser desmonetizado? É o seguinte, sempre que eu vou falar disso, eu só vou fazer um silêncio e vocês deixem sua mente completar. Começando pela mais leve delas, onde dois caçadores, um que é muito bom caçador, mas não respeita a vida, não respeita as regras de caça nem nada, e outro que é um péssimo caçador, mas tem muito respeito pelos Pokémon, sabe? Cuida deles, tenta preservar e não caçar demais, etc. Um dia o caçador ruim acabou encontrando um Rapidash e queria a crina dela, mas a Rapidash pediu pra ele não fazer isso, dizendo que tá em época de reprodução e que ela não ia poder dar luz a Pônitas e manter a espécie viva se ela morresse. Então ofereceu ao caçador se tornar a esposa dele no lugar. Um tempo depois, o pasto estava cheio de Rapidashes e Pônitas, e a Rapidash, a esposa do caçador, disse pra ele nunca matar uma Pônita, pois elas eram como as filhas dele,
e não matar Rapidash fêmeas, pois elas precisavam da luz Apônitas. Ela disse que ele apenas poderia pegar a crina de Rapidashes machos e deveria tratá-los com cuidado para eles não morrerem. Enquanto isso, outro caçador viu todas essas pônitas e começou a matar elas para poder pegar a crina delas. E o outro caçador, montado em sua esposa Rapidash, vê o caçador à distância, coberto de crina de pônita, e então a esposa fala para ele: ele é macho e não tem filhos, então se quiser pode caçar ele. Achando se tratar de um Rapidash, o caçador atira uma flecha e mata lá o caçador mau. Com isso, a esposa Rapidash vai embora, deixando para ele as palavras: lembre-se das regras que eu te deixei sempre que for caçar. Eu digo que essa é a mais leve, pois o fato dela ter dito que essas pônitas eram como se fossem filhas dele indica que as pônitas não eram de fato filhas dele, ou seja, provavelmente o casamento deles era algo mais simbólico, não teve nada físico. O que eu adoraria poder dizer também sobre a próxima história, em que um pescador todo dia passava pela praia e via uma linda Octillery e todo dia ele... ela. Eventualmente a Octillery aparece nos sonhos dele dizendo que ela não vai mais poder aparecer, mas que deixou pra ele o filho dele. O pescador vai lá e encontra uma criança no lugar onde a Octillery costumava ficar. Algum tempo depois, a criança já crescida estava vagando pela praia e vê um Sharpedo lá na praia com as outras crianças com espadas lançando ao redor dele. Quando ele se aproxima, o Sharpedo acaba indo embora, mas deixa uma espada pra ele. E o moleque, o que faz com a nova espada que ele acabou de ganhar? Vai brincar de matar o Saring na floresta. E quando não matava, cortava os olhos, as orelhas, etc. Ele chegava a matar ou desfigurar mais de 10 Ursaringues por dia. Criança saudável, não? Eventualmente, algum dia ele se perde na floresta e acaba encontrando um velho Saring que oferece ele abrigo em sua caverna. Algum tempo depois dele, chegam mais pessoas e eventualmente a caverna fica lotada. E todas as pessoas têm olho faltando, têm cortes no corpo, cicatriz na orelha cortada. Acho que eu nem preciso dizer quem eram essas pessoas, né? Eventualmente o garoto acaba adormecendo e por um breve momento que ele abre os olhos enquanto estava dormindo, ele vê lá o velho Saring por cima dele. E não sei se é por conta do teor das histórias até agora, mas tenho quase certeza que esse velho... Ele... Nem consegui falar. Deus do céu, salve a monetização desse vídeo. Eu não sei se tá dando pra perceber, mas eu tô sofrendo pra contar essas histórias. Enfim, a primavera chega e o velho Saring se oferece pra levar o garoto de volta pra vila. Ele diz pro garoto que quando ele chegar ele vai encontrar um Waylord lá encalhado na praia. E que quando ele encontrasse esse Waylord ele deveria ir atrás de alguma testemunha, alguém pra vir com ele de volta pra praia e deixar a espada dele pra trás, não levar a espada pra praia. Chegando na praia, ele realmente encontra o Waylord e vai correr pra vila chamar todo mundo pra vir com ele. Voltando pra praia, esperando por ele, tem um Ted Ursa com a orelha cortada. O Ted Ursa corre pra floresta e de lá sai um Ursaring com a orelha com o exato mesmo corte no mesmo local. Ele luta de mãos nuas com o Saring e ambos acabam perdendo a vida no processo. Agora vamos para as histórias mais perturbadoras de todas. Começando pela infame história do Typhlosion, onde basicamente uma menina se perde na floresta no meio do inverno, um cara misterioso aparece oferecendo a cuidar dela e leva ela para uma caverna onde ele alega morar. O homem fala para caso ela acordar antes dele, não olhar para o rosto dele. Com isso ela dorme e quando acorda ela acorda antes dele e por isso vai dormir para não ver o rosto dele. Ela acorda perto do pôr do sol e vê lá longe um brilho vermelho e o homem voltando com algumas frutas para eles. Ela pede pro homem levar ela de volta pro pai dela, só que o homem fala que já está ficando tarde, que seria melhor deixar para amanhã, pois a noite ficaria escuro para eles voltarem. Com isso, a história se repete, ela adormece, acorda antes dele, volta a dormir para não ver o rosto dele, acorda só no pôr do sol e no dia seguinte de novo o homem diz que tá ficando tarde e é melhor deixar pro dia seguinte. Isso ela eventualmente acaba percebendo que o homem é um Typhlosion. E eventualmente ela acaba dando à luz a uma criança. Certo dia o Typhlosion fala pra ela que o pai dela está procurando ela e que se o pai dela for uma ameaça pra ele, ele vai ter que matar o pai dela. Ela se desespera dizendo pra ele não matar o pai dela, pois ela não ia conseguir viver com alguém que matou o pai dela. Se bem que eu tenho quase certeza que só o fato dele ser um Pokémon e ter essa atitude mínimo tóxica com ela é meio preocupante já. Enfim, o Typhlosion cantarola uma canção na beira da fogueira e fala que caso ele confronte o pai dela e acabe perdendo a vida, é pra ela pegar os olhos, o coração e a garganta dele, queimar numa fogueira enquanto cantarolar essa música até a fogueira apagar.
Dito e feito, o Typhlosion vai lá enfrentar o pai dela, acaba perdendo a vida e ela faz como ele pediu. Pega essas coisas, queima na fogueira e cantarola até acabar. De volta na vila, ela e o filho dela começam a sofrer bullying porque o filho dela é meio Pokémon. E por isso o pai cria uma cabana pra ela fora da cidade. Só que o bullying não para, eventualmente lá as crianças da cidade decidem implicar com eles, cobrindo eles, jogando neles pele de Typhlosion. Aí com isso, ela solta meio que um berro, um grito, um rugido, como se tivesse virado um Typhlosion mesmo, e corre de volta pra floresta com o filho. A boa notícia para todos os fãs de Typhlosion por aí é que, pelo que tudo indica, na verdade a menina tinha entre 16 e 20 anos, não era uma criança, felizmente. Só que o sequestro, manter ela na caverna todo esse tempo, ameaçar matar o pai dela e engravidar ela sem permissão, continua. E agora para que definitivamente é a pior de todas, essa Typhlosion viralizou, mas pra mim, Deus do céu, essa última é a pior. Uma mulher e os amigos dela costumavam se divertir torturando os Slakoths, matando eles, cortando as orelhas, arrancando os olhos. Certo dia, enquanto vagava pela floresta, a mulher encontrou um Vigoroth com a orelha cortada. O Vigoroth, furioso, foi pra cima dela e ela correndo acabou desmaiando. Quando recobrou a consciência, ela estava na frente de um lago com um monte de Vigoroths reunidos ao redor dela jogando cadáveres de Slakoths na água, como se fosse algum ritual de enterro, de funeral. Assustada, ela tentou fugir, mas se deu de cara com um Slaking enorme, com a orelha cortada, exatamente igual ao Vigoroth que derrubou ela. Mais uma vez ela apagou e quando acordou não tinha mais nenhum Vigoroth ou Slaking lá. Ela voltou confusa para casa só para algum tempo depois acabar dando à luz a um Slakoth. Ela decidiu cuidar do Slakoth como seu próprio filho. Um tempo se passou e quando os amigos dela estavam indo visitar ela, viram o filho dela Slakoth e pensaram que era só um Slakoth normal e fizeram o que sempre faziam com os Slakoths. Chegando em casa, ela ficou devastada ao descobrir da morte de seu Slakoth. Ela pegou ele em seus braços e correu para a floresta, chegando até o lago, onde se jogou junto com o corpo do seu filho. Depois disso, os amigos dela juraram nunca mais fazer mal a mais nenhum Slakoth. Vale mencionar que também tem uma história com Lapras, mas é literalmente só a história lá do Octillery, só que com Lapras no lugar de um Octillery. De qualquer forma, essas são as histórias que vazaram. Mas isso aí tudo foi cortado, não entrou de verdade no jogo original, logo não é canônico. Mas isso aí é só mito, não ia acontecer de verdade no universo Pokémon, não. Mas é errado jogar um grupo inteiro pelas ações de um indivíduo. Sim, eu sei! Vamos lá, um por um. Primeiro, não ser canônico. Como eu também já disse, isso é só mito, não aconteceu de verdade no universo Pokémon. Ou seja, canônico ou não, não importa. Mesmo se fosse canônico, ia ter o mesmo impacto na franquia. Segundo, justamente sobre ser um mito ou então não poder julgar todos os Pokémons pela ação de um. Também tá certo, mas não muda o fato de que agora essas histórias estão associadas a esses Pokémon e vai ficar difícil desvincular eles. E por último, sim, vocês estão todos certos. Nada disso aconteceu, ninguém realmente se importa com isso. É só uma piada. Ninguém com meio cérebro tava realmente cancelando o Typhlosion. É só meme porque a história é bizarra pra cacete. Qualquer pessoa com meio cérebro entenderia de que isso é só um meme, que não é pra levar a sério, que a história não é canônica e todo mundo tá fazendo isso só de brincadeira. É claro que não é todo Typhlosion que faz isso, é claro que o seu Typhlosion que você tem há 20 anos desde o Pokémon Crystal não faz isso, é claro que ninguém vai te julgar por você dizer que o Typhlosion é seu Pokémon favorito, é só uma piada. Foi vazada uma versão inicial de uma guideline, de um guia, de um texto explicando a origem do mundo Pokémon para os funcionários da Game Freak. E assim, não é pra levar tudo isso que eu vou falar 100% a sério, 100% canônico, até porque muita coisa mudou. O próprio texto tem umas 27 versões diferentes, mas ainda assim é algo interessante de se analisar pra gente poder entender mais sobre como funciona a Game Freak e como funciona a lore que eles têm pensada pro universo Pokémon. No começo de tudo, havia apenas um turbilhão de caos. E no centro desse caos um ovo. Certo dia o turbilhão de caos parou e o ovo chocou. Desse ovo nasceu Aus, que futuramente a gente passou a conhecer como Arceus. E dos cacos da casca do ovo nasceram os gigantes. Aus lutou incessantemente, derrotando todos os gigantes um por um. E ao terminar, ele descansou. Exausto da batalha, Aus decidiu criar um alter ego. Porém, como seu lado esquerdo e seu lado direito eram diferentes, ele decidiu criar duas entidades. A cópia de seu lado esquerdo ele encheu de luz e chamou de Ia, Deus da Luz. E a cópia de seu lado direito ele encheu de trevas e chamou de Ea, Deus das Trevas. Ia e Ea, apesar de diferentes, se amavam muito e juntos deram a luz a diversos Pokémons.
Porém, sem um mundo para existir, seus frágeis filhos pereceram. Então, Ea e Ea se juntaram para dar à luz a mais 3 crianças. Rei, o deus dos olhos, Ai, o deus do coração, e Rai, o deus da voz, que futuramente serão conhecidos como Oxymesprit e Azelf. Quando o rei abriu seus olhos, o mundo ganhou forma, tudo ganhou cor e contorno. Quando Ai desejou, tudo começou a ser sentido, os sentidos existiram no mundo. E quando Rai gritou, um timbre sagrado pôde ser ouvido por toda a criação. Então Ea e Ea deram aos 3 uma semente mágica. Os 3 se reuniram para começar a rezar ao redor da semente. Só que então a semente germinou. E dela começou a crescer a grande árvore da vida, começou a crescer descontroladamente, consumindo tudo. Juntos, os 3 pediram ajuda a Ea e Ea para poder parar a árvore. Então Ea e Ea mais uma vez se uniram para dar à luz a mais 3 crianças. O deus do céu Rayquaza, o deus da terra Groudon e o deus da água Kyogre. Rayquaza envolveu seu corpo ao redor da árvore enquanto Groudon e Kyogre bateram seus corpos contra o tronco dela. A árvore caiu, e da sua copa surgiu o céu, e dos seus troncos, a terra e as águas. Rayquaza tornou-se o pilar que sustenta os céus, e da sua sombra nasceu os 3 pokémons divinos que iam defender o céu junto com ele: Dragonite, Gyarados e Tyranitar. Kyogre tornou-se o protetor dos mares e criou 3 pokémons divinos para poder ajudar ele a proteger as águas: Latios, Metagross e Latias. Groudon tornou-se o protetor das terras e criou 3 pokémons divinos para auxiliá-lo: Sun, Dahabo e Gordon. A gente ainda não descobriu quem era para ser esses 3. De qualquer forma, eu poderia começar a teorizar quem são os outros pokémons que completam esse círculo aí do Arceus, mas honestamente ia ser basicamente só uma cópia desse vídeo do Kaká. Então deixa de preguiça e vai ver esse vídeo dele, eu vou deixar o link na descrição. De qualquer forma, é interessante reparar que apesar dos absurdos, o círculo do Arceus se mantém relativamente parecido, apenas adicionando Giratina, indicando que pode ser que boa parte das coisas tenha acabado se mantido para a versão final. Claro, não tudo, porque tem uns absurdos aí, tipo, como será que um Tyranitar seria guardião dos céus? Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Compreensível, tenha um ótimo dia. De qualquer forma, é interessante pensar que pode ser que os pseudo-lendários tenham uma conexão real com os pokémons lendários, explicando o fato deles serem os únicos, fora os lendários, a terem mais de 600 pontos de status. Além disso, há uma teoria também do Kaká que pode ser que o Gyarados não seja tipo dragão, pois ele é um dragão que devido à sua violência perdeu a sua divindade. Coisa que realmente pode acontecer com os dragões asiáticos e que encaixa perfeitamente nessa lore que nos foi apresentada. Eu tô mencionando muito o Kaká nesse vídeo, será que eu devia marcar ele em algum lugar, nos comentários ou na descrição? Eu não tô muito ligado nessa questão de ética ou de YouTube, será que é falta de educação fazer isso? Além disso, vale mencionar também que perto do final do Terraleak vazaram alguns documentos que revelam algumas informações a mais sobre personagens, tanto de Sinnoh quanto Nova. Alguns que eu acho que vale a pena mencionar é que a Berta foi criada especificamente para as pessoas começarem a se questionar da relação dela com a Agatha. Engraçado que até o lançamento de Legends Arceus eu não vi ninguém sequer cogitando essa ligação, então o trabalho não foi muito bem feito. O Crash Awake não é um lutador de luta livre de verdade, ele só se veste assim porque ele acha maneiro. Hoje é um dia sombrio para todos os fãs do Crash Awake. E a Candice é uma estudante do ensino médio. Por que eu tô mencionando isso? Porque eu simplesmente achei engraçado o quão pouco detalhe sobre ela dá essa descrição. Tipo, por mais curto que seja o de todo mundo, dá algumas informações interessantes sobre o personagem, mas não, dela é só ensino médio. Sobre os personagens novos, é revelado que o Alder é baseado no Obi-Wan, que a Chantal tá atualmente escrevendo uma história de amor entre uma pessoa e um Pokémon. Ah, então foi você a culpada? Que o Cylon é o mais velho dos 3 irmãos e todos têm 14 anos. E só, não tem mais nenhuma informação sobre nenhum dos outros 2. Claramente o anime não é o único com um favorito entre os 3. Que a Lenore é meio britânica, meio africana e que o pai dela era um minerador que trabalhava pro Clay e que foi através do trabalho de mineração do pai dela que ela começou a se interessar por fósseis, relíquias, ruínas, etc.
Que o Burg tem uma irmã mais nova que os treinadores do ginásio chamam ela de sensei, de mestra. Que a Alyssa, ela virou Gym Leader por conta de todo o estresse acumulado de ser adolescente e de ser uma modelo profissional e que ela tem 15 anos. Que o Clay é estrangeiro, vindo de uma família pobre, que veio pra Unova para poder criar um conglomerado. E é o único Gym Leader preso por um contrato de trabalho. Que a Skylar é filha de imigrantes latinos e que por isso ela tem um sotaque forte. Que o Bryson virou Gym Leader para começar uma vida dupla depois de um acidente que arruinou a carreira dele nos filmes e que ninguém sabe a real identidade dele. Que a Iris é descendente de egípcios e nasceu no mesmo dia que o Axel, que é parceiro dela, e que eles agem como irmãos. E além disso, que ela tem um sonho de algum dia se tornar uma breeder de pokémons. E que o Drayden tem um filho, uma nora e um neto que moram longe, indicando que eles provavelmente já tinham alguma ideia, alguma noção para fazer o Drayton mais pra frente. E que ele vem de uma família rica e é campeão mundial de luta livre. Ok, eu não esperava por essa. Interessante descobrir sobre o Drayden. Ah, eu tinha esquecido de mencionar no momento que tava falando lá dos personagens de Diamante e Pérola, mas vale também mencionar que o Looker, ele vem de Hoenn. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que também tem informações dos personagens de Kalos. Então vamos começar pelo Grant, que é descoberto que ele tem um monte de fãs femininas, mas que acha que elas são só um incômodo. A Corina constantemente sai no mano a mano com seu Mega Lucario como um treinamento para algum dia derrotar um poderoso Pokémon conhecido como o Tornado Negro do mundo da patinação. Provavelmente se foi uma restauração que quiser um treinador Pokémon, não acho que seria um Pokémon que seria patinador. Que o Ramos morou 40 anos na floresta, conheceu a Floete do AZ e por isso ele cuida das flores, hoje é jardineiro, com a esperança de encontrar ela de novo. Ok, isso é uma quantidade surpreendente de lore que eu não esperava encontrar no Ramos. Que a Olímpia é baseada na Tempestade dos X-Men e que a idade, gênero e etnia dela era para ser ambíguo no design. Que o Clement vem de uma família de donos de um parque de diversões itinerantes e que uma das atrações foi transformada na Prism Tower de Lumiose. E que a mãe dele faleceu logo após dar à luz a Bonnie quando ele tinha 4 anos. Isso é algo interessante de saber, que pode ser que a Torre de Lumiose seja bem mais recente que a gente imaginava e não tivesse toda a importância ou passado histórico que a gente imagina. Principalmente com os leaks recentes, que pode ser que Pokémon Legends EA se passe apenas depois de XY. Mas voltando ao assunto principal, Wixtron é popular com as mulheres. Ok. Que a Drasna é descendente de um clã de dragões, que tanto os avós quanto a mãe dela são de Sinnoh, mas que o pai dela é de Kalos, e que ela gerencia, é dona de uma loja de mercadoria do clã dos dragões. A vida dos paus ordinários não tá fácil nem no universo Pokémon. E por último, descobrimos que a Diantha ela foi criada especificamente para rivalizar em popularidade com a Cynthia. Ok. Espero que possa ter dado umas boas risadas, porque tá na hora de voltar à revolta, porque agora a gente vai ver mais leaks de Kalos. Conteúdo que a Game Freak teve que cortar porque a Pokémon Company é uma empresa gananciosa que não sabe ficar um ano sem fazer um jogo. Originalmente, Lissandre não estava nos planos do jogo original, o vilão era para ser o próprio AZ, depois que o Lissandre foi adicionado. Sabe o famoso Sul de Kalos? Pronto, estava planejado para ser uma DLC para Pokémon XY, só que por conta de prazo apertado tiveram que cortar. Teria um total de 2 vilarejos, 2 cidades, 4 cavernas e 8 rotas. Além disso, havia planos para um mítico do tipo metal e elétrico, que provavelmente estaria na Power Plant, que também era para ser muito mais explorada. Adivinha só, cortaram também muita coisa da Power Plant porque não tiveram tempo de acabar. Havia planos para uma câmera dinâmica no jogo, que tipo, quando você mandava um ataque, ela se aproximava do seu Pokémon e se afastava à medida que o ataque vinha em direção ao Pokémon inimigo, como se para dar mais efeito, como se fosse Pokémon realmente se aproximando e o ataque vindo em direção ao Pokémon inimigo. Eles chamavam isso nos códigos de câmera maçuda e já estava quase totalmente funcional. Havia planos para Pokémon Shiny ficarem brilhando permanentemente na batalha, tipo, o tempo todo ia ficar uns brilhinhos aparecendo ao redor deles quando você estivesse em batalha. Havia planos para uma Mirage Island e uma Battle Island de Pokémon XY, mas não tiveram tempo de terminar e tiveram que cortar. Havia planos também para compatibilidade entre XY e Horas, que você poderia batalhar contra alguém que está jogando Horas, jogando XY e vice-versa, e o seu personagem ou o personagem da pessoa ia aparecer lá na luta.
possibilidade de personalizar a idade do seu personagem, porque foi encontrado, por exemplo, artes em que o Kallen tinha barba e bigode, indicando que ele poderia ter de 14 até 18 anos. A mecânica de voo de horas com lates e lates era para ter existido em XY, era assim que você ia capturar as aves lendárias e por isso que existia lá as batalhas aéreas. Além disso, em horas, originalmente, você ia voar não no lates e lates, mas no Mega Rayquaza. Que vale mencionar também foi descoberto que originalmente o Mega Rayquaza se chamava Delta Rayquaza. E a Mega Evolução dele era Delta Evolução, algum tipo de precursor da Mega Evolução, a origem da Mega. Não é um detalhe que muda tanto, mas seria um pedaço de lore bem interessante. Originalmente havia planos para o seu rival ser um Pokémon que foi transformado em humano. E também havia planos para a Vila dos Ditos, a Vila Pokémon lá no final do jogo, ser literalmente uma vila onde todos os habitantes são ditos disfarçados de pessoas. E você poderia até mesmo achar ditos se passando por personagens que vocês conheceu ao longo do jogo, tipo, sei lá, seus rivais, coisas assim. Na ideia original era também para a arma de Kalos ser uma criatura viva, meio que um vírus vivo, e por falar em vírus, haviam dados, sabe, tipo um título na Dex mencionando um Pokémon Pokéros. Não se sabe se seria essa arma ancestral de Kalos, você poderia capturar ele ou algum Pokémon diferente. Estava planejado um total de 30 Mega Evoluções para o jogo. O Dream World e as Secret Bases estavam planejados para estarem presentes no jogo. A mecânica de fotos lá de Pokémon Sun e Moon estava originalmente planejada para ser de XY. Havia planos para uma coisa chamada Pokémon Circles, onde você criaria seu próprio circo de Pokémons e o público ia interagir e mostrar o que está pensando de acordo com minigames que você faria para mostrar o desempenho dos Pokémons. Esse Pokémon Circle serviria como um tipo de substituto para os Pokémon Contest. Voltando a falar aquela mecânica de voo, havia planos para, de acordo com a direção do vento, mudar o Pokémon que você acharia lá nos céus. Havia uma side quest onde um membro da equipe vilã ia roubar as suas insígnias. Sei lá, eu não sei porque eu mencionei isso, eu só achei interessante. Sei lá porque eu mencionei isso, eu só achei interessante a perspectiva de poder perder suas insígnias, mesmo que só temporariamente. Havia planos para você poder criar o seu próprio ginásio personalizado e outros players poderiam desafiar ele no online. E a Game Freak teve que cortar isso por falta de tempo. Também havia planos para uma sala de campeão, onde outros NPCs iam desafiar você pelo título de campeão. Obviamente isso foi reutilizado em Sun e Moon, mas seria muito interessante ver isso em XY. Havia um certo tipo de dungeon que seria gerada pelo seu friend code, você podia compartilhar com outros players através do download and play, eles poderiam jogar mesmo que não tivessem o jogo. Pokémons que ainda não estão totalmente evoluídos iam ganhar um bônus de XP para motivar o player a ficar mais tempo sem evoluir os Pokémons dele, para usar mais o estágio inicial ou o Middle Stage de um Pokémon, no lugar de só evoluir ele pronto. Além disso, também foi encontrada uma coisa chamada Fashion Battles, que você personalizaria seu Pokémon e lutaria com ele em batalhas de estilo, que pelo que dá pra entender é batalha mesmo, não tipo contest. Também há dados de uma coisa chamada Extreme Battles, onde em alguns lugares da região teriam Pokémons extremamente poderosos que não poderiam ser capturados, só derrotados, e que você teria que se juntar com seus amigos para poder derrotar eles. Sendo basicamente o conceito das raids que foi introduzido em Sword Shield, só que já em XY. Você poderia dar release em seus Pokémons e depois, voltando na rota onde você deu release neles, encontrar o mesmo Pokémon já evoluído, mais forte, e ter a chance de recapturar ele. Havia um certo local do jogo onde você poderia enfrentar você mesmo, provavelmente seria a Reflection Cave. Assim, já posso preencher o BO porque a essa altura a gente não foi roubado, isso foi um assalto à mão armada. Não há muito o que se falar sobre BDSP, Scarlet Violet ou Sword Shield. No máximo foi descoberto que a Pokémon Company nunca teve planos reais de fazer BDSP. Eles planejavam lançar só o Legends Arceus, mas sabiam que se não lançassem um remake tradicional, os fãs poderiam reclamar muito. Aí passaram um remake pra Yuka de última hora. Isso me deu meio que uma nova perspectiva sobre BDSP, porque, sinceramente, entre não ter nada ou ter BDSP, eu prefiro ter BDSP, porque pelo menos eu me diverti um pouquinho. Então, ou eles não faziam nada e focavam só em Legends Arceus, ou eles terceirizavam pra Yuka e lançavam BDSP. E falando em Legends Arceus, havia planos pra uma mecânica nele onde você poderia enterrar os itens pra meio que poder salvar eles pra ir buscar depois, ou deixar pra outros players pegarem, até mesmo enterrar itens que iam ser meio que trollagem, pegadinha pra enganar outros players. Além disso, ia ter itens que iam mudar de forma, se transformar, virar outra coisa depois de enterrados. E isso cobre basicamente o que saiu no Terra Leak, mas claro, o vídeo não acabou por aqui, porque também tivemos algumas informações novas sobre Legends EA e sobre a Gen 10, assim como alguns projetos descartados da Game Freak que acabaram não indo pra frente.
Como eu vou falar sobre alguns vazamentos de Pokémon ZA e além disso da geração 10, já fica bem óbvio que pode ter alguns spoilers. Eu não vou falar nada da história, até porque os leakers insistiram em não vazar nada da história, mas ainda assim vai ter alguns potenciais spoilers. Não se preocupem que eu vou colocar um aviso de spoiler antes de falar alguma coisa séria. Além disso, tem uma possibilidade de alguns dos jogos cancelados que eu menciono aqui podem voltar. A Game Freak pode estar trabalhando de volta neles, então também fica esse aviso. Eu vou também avisar antes de falar disso, pra quem quiser evitar qualquer tipo de spoiler e ser pego de surpresa. Primeira coisa que eu vou mencionar, que é a que tem menos chance de acabar voltando, é um projeto cancelado da Game Freak chamado Projeto Swallow, que era basicamente um joguinho de celular de Pokémon ao estilo WarioWare, onde você ia fazer vários minigames curtos e rápidos com tema de Pokémon. Tipo, por exemplo, tinha um joguinho de rebater uma Pokébola, também tinha um de mover umas Vitórias Regia para poder achar o Poliwag debaixo delas, um que você tinha que mexer o celular para poder fazer uns Magnemites rolarem até eles se juntarem e virar um Magneton. E alguns outros nesse estilo joguinho curto, estilo WarioWare. Pessoalmente, eu nunca vi muito charme desse tipo de jogo, mas tem muita gente que gosta e ficou bem decepcionado porque ia ser um ótimo jogo de Pokémon para celular. Agora entrando um pouco mais na área do spoiler, porque os leaks indicam que eles podem estar retrabalhando esse jogo, foi vazado um outro projeto cancelado chamado Projeto Rodeio. E sabe aquele joguinho de celular, o Rodeio Stampede? Pronto, pega ele, só que 3D, possivelmente mundo aberto e com temática de Pokémon. Nesse jogo você ia ter que montar em Pokémon selvagens fora de controle por tempo bastante para eles se acalmarem e serem domados por você e usar eles para poder lutar. Basicamente você ia usar os botões do Switch para mandar ataques simples, tipo, sabe, só bater normal, ou então um ataque mais forte que basicamente seriam os movimentos mesmo, tipo, sei lá, Electivire usar um Thunder Punch carregado, ou então Garchomp usar Dig. Seria um lance bem Unite, só que com uma câmera mais terceira pessoa, sabe? Não aquela câmera aérea lá distante, tipo, mais perto do seu personagem. Além disso, você também ia poder ter umas Pokébolas que você ia poder soltar alguns Pokémons para mandarem algumas ações únicas, alguns ataques diferentes, especiais, tipo, sei lá, Piplup jogar uma rajada de bolhas no oponente, ou então Geodude mandar um Stomping Tantrum pra dar dano contínuo em área. Você também poderia, sei lá, algum com Protect para criar um campo de força ao seu redor, etc. Ao que tudo indica, o jogo também seria um tipo de MMO e que ele também foi abertamente dito ter sido inspirado em Splatoon. Além disso, também tem desenhos do seu personagem com algum tipo de arma que parece algum tipo de coisa de tinta em spray. E por falar em tinta em spray, você também vai poder personalizar seus Pokémons de montaria desenhando padrões neles. A questão é que o leak mencionava lá no comecinho um jogo ou MMO que o Pokémon estava fazendo baseado no Splatoon. Eles nomearam de Projeto Synchro, alguma coisa assim. É bem provável que eles tenham pego o Pokémon Rodeio e pensado em tentar reviver o projeto e estão pensando em tentar de novo lançar ele. De repente tá começando a fazer sentido todo o rancor da Game Freak com Power World recentemente. Quer dizer, além da questão da cópia, claro. Agora um spoilerzinho mínimo que saiu bem recentemente é que aparentemente a Game Freak ainda tem alguns planos para Scarlet Violet. O leaker mencionou que ainda há dados de algum tipo de evento não usado ainda em Scarlet Violet, então pode ser que assim como a gente teve o Patch Arrant de surpresa, não tinha nada sobre ele no jogo até, sabe, sair o evento dele. Pode ser que tenha mais coisa planejada para Scarlet Violet, tanto que o leaker se recusou a falar qualquer coisa sobre ele justamente porque ele tá tentando evitar spoilers sobre jogos que ainda vão vir ou coisas que podem sair ainda. Mas agora, gente, fica o aviso que a gente tá entrando de vez na zona de spoiler, então esse é seu último aviso para poder cair fora porque a gente vai começar a falar da Gen 10. A gente não teve muita coisa revelada sobre a geração 10, só que aparentemente ela tá sendo testada desde 2023 mais ou menos. Foi feito alguns testes dela no Switch padrão, então pode ser que ela saia tanto pro Switch 2 quanto o Switch padrão. Agora, sobre coisa mais substancial para especular sobre o que ela vai ser, a gente não tem muito. O que a gente tem é que o codinome dela é Projeto Gaia, e também vazou uma conversa entre os produtores do anime e o pessoal da Game Freak. E eles estavam com um pouquinho de medo que se o anime fosse muito na direção de explorar ilhas, que é a direção que ele parece estar indo agora, poderia acabar se distanciando muito de Scarlet Violet, ficando mais parecido com a Gen 10, indicando que o tema principal da Gen 10 vai ser explorar ilhas. Isso tá levando muita gente a crer que o jogo pode se passar na Grécia, porque Grécia é um grande arquipélago, tem muita ilha e também o nome do jogo é Projeto Gaia, né? Em um shorts que eu fiz um tempinho atrás, eu tinha mencionado que eu não creio que vai ser Grécia, porque a Grécia, por mais que tenha muita ilha, em questão de mitologia, de história, cultura, não tem tanto isso de exploração naval. Tipo, acho que a única história que eu sei que realmente envolve exploração naval, viajar, explorar ilhas, é os Argonautas. Além disso, a gente acabou de sair de um jogo que é numa península da Europa, então acho que faria mais sentido eles tentarem variar um pouco. Não um, na verdade, mas dois, que antes foi Grã-Bretanha, né?
Então eu tava com a teoria que poderia ser, na verdade, Nova Zelândia e outras ilhas da Oceania por conta da cultura maori, ou então Caribe por conta de toda a questão dos piratas. E embora eu deva dizer que ainda tô bem convencido que isso pode acontecer, eu devo dizer que esse vídeo do Kaká que eu mencionei antes acabou me convencendo que provavelmente vai ser Grécia mesmo. Eu poderia resumir o ponto que ele fez, mas eu não vou ficar roubando as views dele, então se quiserem saber mais, vão lá ver o vídeo. E agora pro assunto sério de verdade que é Pokémon Legends EA. Quer dizer, sério nem tanto, porque não vazou tanta coisa sobre Legends EA. O hacker tava bem conservador, se segurando muito pra não postar coisa dos jogos que estão confirmados que vão vir. Tava querendo ao máximo evitar spoiler, mas ele chegou a soltar uma coisinha ou outra sobre o Legends EA assim, não conseguiu se conter. Ele mencionou que ele estava fazendo uma Shiny Hunt de Stunfisk e que o brilhinho dos Shinies voltaram, com isso indiretamente provando tanto que o brilhinho dos Shinies lá de Legends Arceus e o som deles volta, quanto que o Stunfisk está no jogo. Que sério, definitivamente é a informação mais importante até agora. Eu não poderia dormir sem saber que o Stunfisk está no jogo. Ainda bem que ele falou isso, Deus do céu. Unamos todas as nossas mãos e rezemos agradecendo a Arceus pela presença do Stunfisk em Pokémon Legends EA. Glória. Além disso, mais recentemente foi mencionado lá pelo Riddler Q que o jogo não vai se passar no passado, não vai se passar antes de XY. Ou seja, na sua cara, nerdola que falou que os jogos Legends iam ser só no passado, chupa! Eu teria gritado pra dar mais efeito, mas é que foi mal, a gente já passou de meia-noite. Riddler Q, esse que voltou ativo recentemente, está postando charadas sobre o Pokémon Legends EA. A primeira foi os números 358, que o pessoal logo associou aos iniciais e estão supondo agora que os iniciais vão ser Trico, Tepig e Sobble. Devo dizer, eu não tô 100% convencido disso, porque como eu disse, eu não acho que eles iriam fazer uma forma regional de nenhum Pokémon que já tem Mega, o que eliminaria todos os Pokémons da terceira geração, os iniciais no caso. Outra opção que estão levantando é que pode ser algo relacionado ao Pokémon Chimecho, que é o Pokémon 358. Como ele é uma forma final, ele é um Pokémon sem evolução, pode ser que seja um Mega Chimecho ou uma evolução nova, ou até, sei lá, um Chimecho regional. E claro, também pode ser que seja meio que um enigma dentro de um enigma e o Chimecho em si não seja a resposta, mas a pista para o que ele está querendo nos dizer. Outra charada dele foi simplesmente postar os emojis de Onda, Cachecol e Daniel, que tá fazendo as pessoas crerem que vai ser um Mega Greninja e, por consequência, Mega de todos os Pokémons iniciais de Kalos. Que assim, é uma possibilidade bem real, bem simples, que todo mundo já tinha imaginado, que pode ser que os iniciais de Kalos finalmente ganhem Mega nesse jogo. O Q também vazou que o estilo artístico de Pokémon Legends EA tá muito parecido com o de Pokémon Scarlet Violet. E que a gente ia rever um rosto conhecido de Pokémon XY. É claro, é um Legends, vai ter algum tipo de relação, seja ancestral ou descendente. Mas assim, supondo que o jogo não vai ser num presente muito próximo, pode ser que ele esteja se referindo a um leak que rolou que a Mabel vai estar de volta no jogo, podendo ela ser o viajante no tempo desse Legends, semelhante ao que aconteceu com o Ingo em Legends Arceus. E se você é igual eu e ouviu o nome Mabel e ficou se perguntando, quem? Ela é essa cientista aí de cabelo azul da Team Flare. Sabe, originalmente eu fiquei meio chateado porque a gente teria um aprofundamento só nela, mas aí eu reparei uma coisa. Eu não ligo pra nenhum desses cientistas. E a última charada que o Riddler Q fez até o momento foi essa em que ele postou um Poliwag, um Paras, um PJ, um Tentacool e um Caterpie. Ele também disse que o código, a resposta, está encriptada 3 vezes, ou seja, tem 3 linhas de charada pra gente resolver. Ele também mencionou de que alguém já encontrou a resposta. No momento estão acreditando que a resposta foi uma pessoa lá que chegou na palavra Rogue, indicando que pode ser o Crawdaunt ou o Dragonite que vai ganhar Mega. O Crawdaunt porque ele é o Rogue Pokémon na Pokédex, e o Dragonite é por causa do primeiro episódio em que apareceu o Dragonite da Iris no anime de Black White, chama ele de Rogue Dragonite. Também pode ser o Zarude, já que o título dele é Rogue Monkey Pokémon, só que como vocês vão ver mais pra frente, tem outro mítico que vai ganhar Mega, eu não acho que eles fariam 2 míticos em uma mesma geração ganhando Mega. Sendo bem honesto, eu não estou tão convencido dessa resposta, porque meio que teve uma etapa pulando, não pareceu meio forçado algumas coisas, mas no momento é a melhor resposta que a gente tem. Talvez o fato de todos os Pokémons serem de apenas 2 dígitos possa indicar que está relacionado a algum tipo de cifra, eu só não entendo bastante cifra para dizer exatamente qual. Mas talvez não, já que o próprio Riddler Q disse que alguém já acertou a resposta. Os enigmas dele são mais simples e não é tanto de ficar usando esse tipo de cifra.
E agora a informação mais chocante, na mesma conversa do anime que vazou o tema dos jogos da 10ª geração, também foi mencionado um Mega Zeraora e um Mega Zygarde. Tá, o Mega Zygarde é meio contraditório, tipo, originalmente tava lá Mega Zygarde, aí depois saiu que não, foi um erro de tradução, tava falando de um Mega Rayquaza, mas aí algum tempo depois, o mesmo pessoal que tinha corrigido lá de que era Mega Rayquaza e não Mega Zygarde, voltou a dizer de Mega Zygarde, então talvez tenha tido alguma outra correção que eu não fiquei sabendo, mas só pra vocês ficarem sabendo que pode ser que não tenha um Mega Zygarde, mas Mega Zeraora, pelos leaks pelo menos, tá confirmado. E isso aí é um lance muito doido, porque eu sei que eu disse que não ia mencionar nada que o Kaká falou naquele vídeo pra não tirar as visualizações dele, mas sério, isso é um lance tão genial que eu quero comentar com alguém, porque eu acho foi mind-blowing pra mim. Que o Zeraora é o 4º membro do trio da vida de Kalos. Lembra que eu tinha mencionado lá o Ratatosker, que ele fica correndo pela árvore da vida na mitologia nórdica? Pronto, o Zeraora é pra ser ele. Não só ele tem essa questão de correr, de velocidade, como, tá, eu sei que ele não é um esquilo e o animal que ele é baseado não lembra em nada um esquilo, mas dá pra fazer uma certa correlação. O Shine dele tem o mesmo padrão de cores que o dos lendários de Kalos, e ele ainda por cima chegou em Alola, justamente a geração que introduziu as formas do Zygarde e que a gente já comprovou que é pra onde foi todos os conceitos descartados de Kalos, ou pelo menos a maioria deles. Então, justíssimo ele ganhar Mega agora, e falando sério, quando o Kaká mencionou isso no vídeo, minha cabeça explodiu. Só pra vocês terem uma ideia da quantidade de coisa que teve nesse vídeo. Sério, vamos ver. Deus do céu, eu devo estar parecendo muito baba-uva do Kaká nesse vídeo. E então é isso, acho que isso cobre tudo que saiu nesse Terali, que agora vocês estão por dentro de tudo que tem pra saber. Assim, tem umas coisas menores que eu não revelei, que é tipo, sei lá, concept art de personagem que vazou, ou então de cenários do jogo, porque isso é coisa menor que não teria tanto que eu ficar discutindo sobre, mas só pra vocês saberem, pra não deixar batido. Então é isso, pessoal. Por favor, deem like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Eu tô na meta de tentar conseguir atingir a marca de 500 inscritos pra começar a tentar ser monetizado e poder investir mais no canal, porque tipo, eu tenho que gravar e editar tudo sozinho pelo celular, eu não tenho computador. Por isso eu queria começar a ganhar uma renda, mesmo que seja pouca com esse canal, pra poder começar a investir nessas coisas e poder melhorar a qualidade dos vídeos até pra vocês também. Então se inscrevam nesse canal e compartilhem o vídeo, até pra gente poder crescer esse canal juntos. A minha permanência no YouTube depende totalmente de vocês. Eu posso não ser o cara mais rápido para trazer as informações, mas eu lhes garanto que eu sempre vou tentar trazer o mais preciso possível. A menos que eu diga abertamente que é teoria minha, vocês nunca vão me ver trazendo uma informação que eu não chequei antes. Eu tô me comprometendo com esse canal de corpo e alma, eu adoraria que vocês pudessem me ajudar um pouco. Com um simples se inscrever, like e compartilhar. Além disso, se tiver alguém aí procurando um artista para fazer thumb ou, sei lá, design de personagem, qualquer coisa, eu tô aceitando comissão. Quer dizer, olha só as thumbs que eu faço, eu não mando mal, né? Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!